Boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma aula e, na verdade, a última aula desse sequência de aulas de eletricidade básica para a turma de Alagoas da Texel e do CTPC. Esse é um curso de baixa e média tensão. Ontem, dia 27, a gente realizou a avaliação e hoje ficou combinado de fazer a correção da avaliação. Então, eu vou abrir aqui a apresentação para a gente fazer a correção. Bom, então vocês estão conseguindo visualizar, me ouvir bem? Sim. Ótimo. Sim. Então vamos lá. A primeira questão dizia o seguinte: quando vamos medir a tensão elétrica, qual unidade de medida a gente vai utilizar? Então aí eu tinha as opções de ampere, segunda opção ohm, volt e watt. A primeira opção, ampere, é a unidade de medida de corrente elétrica, então não era a primeira alternativa. A segunda, ohm, é a unidade de medida de resistência elétrica. A terceira é volt, é a unidade de medida de tensão, certo? Então vocês iriam marcar a terceira opção, volt, que simboliza com V maiúsculo, que é a unidade de medida de tensão elétrica, certo? Deu para resolver tranquilo? Todo mundo? Sim, deu. Pronto. Aí vamos adiante. Em seguida eu tenho o seguinte. Pergunta: quando vamos medir corrente elétrica, qual a unidade de medida? Então, como a gente viu anteriormente, a primeira opção que está aí, ampere. Ampere é a unidade de medida de corrente, a gente simboliza com A maiúsculo. Porque as outras, ohm é para resistência, que é a letra ômega, letra grega, que simboliza a resistência. A terceira, que era a resposta da pergunta anterior, era o volt, que era para a tensão. E a última, watt, que é uma medida de potência, que é o W maiúsculo, a letra que simboliza. Então a gente fica com a primeira alternativa, ampere, que é a medida de corrente. Beleza? Tranquilo? Tranquilo. Pronto. Indo adiante. Mais uma pergunta semelhante, agora com relação à resistência elétrica. E como a gente está vendo, eu tenho aí na segunda opção a unidade de medida ohm, que é simbolizado com a letra grega ômega, que é para resistência elétrica. Então a gente ficaria aí com a segunda alternativa, ohm. Porque as demais, ampere para corrente, volt para tensão e watt para potência elétrica. E em seguida, nessa sequência, a gente tem a pergunta: quando vamos medir potência, qual unidade de medida utilizar? Então, o ampere, como a gente viu, é para corrente, o ohm é para resistência elétrica, o volt é para tensão, e nesse caso aí a última opção, o watt, é para medir potência elétrica, que é o W maiúsculo que simboliza, certo? Então, potência elétrica, watt, é a resposta. Bom, aí vamos à seguinte. Agora, é uma pergunta um pouco diferente, que diz o seguinte: dentre as unidades de medida dispostas abaixo, qual não representa uma unidade de potência elétrica
alternada, nem corrente alternada. Então eu tenho o VA, que é volt e ampere, que é uma medida de potência aparente para sistemas de corrente alternada, que me diz a potência total do circuito, que considera a potência ativa, que é realizada em trabalho, e a potência reativa, que é transformada em campo magnético. Então ela se relaciona com potência elétrica alternada. Então, como a gente procurar que não é a primeira alternativa. A segunda é o VAR, que é volt ampere reativo, que é a unidade de medida de potência reativa, certo? Então, que é aquela que é perdida na forma de campo magnético em circuitos em corrente alternada. Mas também me mostra o valor de potência elétrica. Então, não é essa alternativa. E em seguida tem o volt, que é a unidade de tensão. Então, nesse caso aí, a gente marcaria essa terceira alternativa, o volt, por ela não se relacionar com uma unidade de potência elétrica em corrente alternada, e sim de tensão elétrica. E por último, o W de watt, ele se relaciona com a potência ativa, certo? E é uma unidade de corrente alternada de potência. Então eu não marcaria o W de watt, tá certo? Então a gente vai ficar aí com a terceira alternativa, o volt. Aí, em seguida, a gente tem agora questões abertas. Aí eu tenho a seguinte pergunta: indique 3 tipos de materiais de fabricação de postes. Então, eu poderia colocar aí concreto, poderia colocar madeira, aço, também fibra de vidro, que não é tão comum, mas também é um tipo que a gente viu. Então teria algumas opções. Professor, Sim? metal seria errado? Não, seria certo. Aço, né? É que assim, eu coloquei nessas três aí, concreto, que é o mais tradicional, que é o mais usado, o madeira, né, que a gente tem uma aula específica, e o metal, né? Pensando Sim. no aço, enfim. Mas deu que foi errado, né? Ah, acho que foi Eu não sei. porque foi Flávio que corrigiu, não fui eu. Aí eu, como eu tinha dado 3 exemplos, só que eu posso falar com ela depois, viu? Não, sim, é só porque eu fiquei na dúvida. Então deu pra entender que eu acertei duas, no caso, né? Duas indicações dessas três aí. Deu pra entender, porque a pontuação máxima era 90, era 90 ou era 1 ponto. E aí eu vi que eu só tirei 75. E no isolante, se eu não me engano, acho que foi a mesma coisa também. Eu não entendi muito, mas... Pronto, eu vou falar com ela amanhã, que essas questões abertas poderiam ser outras respostas. Ah, tá, entendi. Porque como indica, né, não é mais só 3, é mais que 3, né, na verdade. A gente só precisava escolher 3, né? Isso. Talvez seja isso aí. Eu vou falar com ela. Porque também aí no caso da próxima, eu teria mais opções do que só 3, né? No caso aí, indique 3 tipos de materiais de fabricação de isoladores. Poderia ser vidro, polímero, cerâmica, porcelana. O plástico também vai no isolador, né? Que entra nos polímeros, né? Entendi. Eu coloquei plástico, não sei se deu errado lá, nem sei. Depois eu vou dar uma olhada, conferir isso aí. Mas eu sei que eu acho que eu errei também um pouco essa. Pronto. Aí com relação a essas duas questões abertas, eu falo com ela amanhã sobre essa variação que pode ter nas respostas. Tá certo. Obrigado. Valeu. Pronto. Aí duas questões abertas, que era para dar os exemplos. Aí a próxima diz o seguinte: considerando uma tensão elétrica de 220 volts RMS, ou seja, a tensão eficaz, em corrente alternada, CA, e uma corrente de motor de 4 amperes, qual a potência aparente desse motor? Então, como a gente viu na aula de anteontem, a potência aparente é a tensão vezes a corrente, que vai me dar o valor em VA, volt e ampere. Então, se eu tenho 220 volts de tensão e 4 amperes de corrente, é só multiplicar 220 vezes 4, que é igual a 880 VA, certo?
880 VA. Não tá deixando... Ah, foi. Deixa eu ver se consigo responder aqui. Mas tem aqui, ó. A resposta correta é 880 VA. Certo? Nessa questão, alguma dúvida com relação a esse cálculo? Não. Deu para fazer, né? Isso aí se aplica à primeira lei de Ohms, não é isso? Na verdade é a lei da potência, que potência é tensão vezes corrente. É que eu apliquei a primeira lei de Ohms, nessa aí deu esse resultado. Que é, se eu não me engano, a tensão dividida por resistência e amperagem. Não, é porque na verdade, na lei de Ohm eu tenho 3 fórmulas. Eu tenho da tensão, que é a corrente... Mas no caso isso aí é ação, né? Aqui é potência, que é tensão vezes corrente. Lá da lei de Ohm eu tenho o quê? Que tensão é resistência vezes corrente. Corrente é tensão dividido por resistência. E resistência é tensão dividido por corrente. Aí aqui é potência, é tensão vezes corrente. Então aí vocês multiplicando esses dois valores, vocês iriam obter 880 VA. Aí em seguida, a gente tem uma questão que diz o seguinte: considerando a tensão elétrica trifásica de 380 volts RMS eficaz, CA corrente alternada e uma corrente de motor de 34 amperes, com a potência ativa em watt desse motor. Aí para a potência ativa, eu tenho que tirar dessa conta o quanto é perdido em campo magnético. E quem vai me dizer isso é o fator de potência, que está aí, ó, nos dados. FP de fator de potência é igual a 0,85. Então, esse 0,85 me diz que 85% da energia é transformada em trabalho. E os outros 15% é perdido em campo magnético. Então, quando eu multiplicasse 380 vezes a corrente 34 vezes o fator de potência 0,85, deixa eu ver se ele vai me dizer aqui nas respostas. Deixa eu ir aqui para a calculadora, né? Então, ó, eu tenho aí... Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu tenho aí... Ô Neto, Oi? eu acabei agora de fazer a correção lá que eu tinha ficado. Aí eu acabei, aí eu fiz novamente, aí eu mandei de novo, tá bom? Beleza. Então, ó, a potência ativa desse motor vai ser a tensão vezes a corrente vezes o fator de potência. Então é 380 vezes 34 vezes 0,85. Então, ó, se a gente considerar apenas a tensão, corrente e fator de potência, eu encontrei o valor de 10.982. Que acho que inclusive foi o valor que eu mandei para ela. Deixa eu ver aqui. Essa aí eu errei também. Isso é porque no meu cálculo também deu errado essa daí. As perguntas foi muita interpretação também, né? Errei bastante isso aí. Eu esperava aí umas equação monstra aí. Mas tá valendo, foi legal. Bom, nessa daqui, a resposta que eu mandei para ela hoje, né, eu só considerei
a tensão, a corrente e o fator de potência, que foi do jeito que a gente viu lá na aula, sem levar em consideração os outros dados de rendimento, de raiz quadrada de 3, certo? Então isso aqui foi o valor que eu mandei para ela, de 10.982. Então foi por isso que o meu deu errado, que eu fiz outra soma. Tu fez como? A minha deu a soma de quase 17, de quase 18 volts. Deu 17,99, aí ficou como 18. Então tu levou em consideração o rendimento vezes 0,9 e vezes 1,73, assim? Foi isso mesmo. Pronto, eu vou falar com ela também para ela considerar. Porque eu tirei isso da fórmula, do cálculo que eu fiz hoje, porque eu não calculei assim com você. Eu considerei apenas o fator de potência, quando a gente estudou anteontem isso aqui. Certo? A minha deu, acho que umas 16, eu acho, 16 mil, alguma coisa. Porque até, eu não sei se vocês usaram a internet assim para ver alguma fórmula, mas quando a gente coloca assim, ó, potência ativa em CA. Aí, ó, a primeira forma que vem para mim é potência igual a tensão vezes corrente vezes o cosseno de φ. E cosseno de φ é fator de potência, certo? Mas também esses outros dados podem ser levados em consideração. Deixa eu botar aqui trifásico. O cálculo é o mesmo. Bom, então a gente ficaria com essa resposta de 10.982. E por último, a gente tem o seguinte. Considerando um motor elétrico trifásico de potência 11.040 watts, qual a corrente em amperes desse motor? Aí eu tenho os dados aí, o fator de potência de 0,8, que é 80%, que é transformado em trabalho. Tensão de 380 volts, RMS, CA. O rendimento de 0,85%, ou seja, 85% da potência que entra no motor sai no eixo, né? 85%. E considerar a raiz quadrada de 3, 0,70, na verdade 1,73. Que aí realmente nesse cálculo que a gente vai usar. Aí se a gente for para a calculadora. Aí, né? 24. Só que eu fiz a soma e pra mim deu errado. Vamos fazer aqui, ó. A potência é 11.040 dividido por 380 vezes 0,8 vezes 0,85 vezes 1,73. Foi assim? Eu fiz o cálculo tudo certinho, aí botei até o cálculo e botei o resultado, que é esse mesmo resultado, mas ela desconsiderou. A não ser que eu coloquei alguma coisa errada, mas o resultado deu mesmo. Eu fiz assim também, só que deu 24,7. Sim. Mas ela não considerou, não? Então, eu refiz novamente, entendeu? Que eu tinha errado, aí eu refiz, ela fez pra mim fazer novamente. Mas só como eu fiz as outras aqui, as únicas que eu errei foi essas duas só. Sei. O meu desse mesmo valor também.
Uhum. Pronto, então aqui é o cálculo de corrente para o motor trifásico, que aí você pega a potência em watt e divide pela tensão, vezes o fator de potência, vezes o rendimento, vezes a raiz de 3, que é 1,73. Aí nesse exemplo a gente encontrou aí 24,69, né? 0,7 amperes. Que aí esse cálculo vai ajudar a calcular o disjuntor e os condutores para esse motor. Alguma dúvida com relação ao cálculo? Não. Pronto. Então aí seria a última questão, né, da avaliação. Então só que teve mais um pouco de dúvida foi essa da potência ativa, porque tem outros dados aí, tem o rendimento, tem raiz quadrada de 3, mas aí vocês podem considerar apenas tensão vezes corrente vezes fator de potência, que aí vocês já vão chegar no valor de potência ativa. Acho que na primeira, essa que está aparecendo primeiro, de potência aparente, não teve muita dúvida, que é só a multiplicação. E as demais são mais perguntas de achar a alternativa correta, né? E essas abertas, que teria mais opções, eu vou falar com ela depois para que ela considere essas respostas diferentes das que eu mandei para ela. Que eu mandei assim para ela: concreto, madeira, aço para fabricação de postes, e isoladores, vidro, cerâmica e polímero. Mas aqui também se encaixa nos isoladores a porcelana e nos postes a fibra de vidro. Certo? Bom, pessoal, então eu peço aí a vocês que digam se estão com alguma dúvida, como foi a avaliação, se enfim, algum questionamento para a gente conversar sobre isso. Não, deu para entender bem, graças a Deus, né? Deu um pouquinho de trabalho, assim, mas com calma a pessoa consegue resolver, né? Pronto. Aí qualquer coisa, aí vocês falam comigo, que aí eu resolvo com ela. Se alguma nota não ficou, não deu para atingir, enfim, o valor e tudo mais, a gente Deu pra... ajeita. Viu? Beleza, professor. Aí com relação os demais conteúdos que não estavam na prova, vocês estão com alguma dúvida? Não. Pronto, pois sem mais delongas, para não tomar o tempo de vocês, a gente está finalizando essa disciplina. Eu agradeço pela experiência aí de estar com vocês esses dias. Espero ter contribuído para a formação de vocês. E a gente se vê por aí nas estradas da vida, nos trabalhos. E desejo a vocês que um bom início de trabalho lá na Texel, que vocês possam desenvolver bons trabalhos por lá. E é isso, né? Eu deixo aí o meu agradecimento, agradecer a Deus por essa experiência e também a vocês por estar compartilhando desse momento aí. Isso aí, Neto. Muito obrigado. A gente que agradece aí pela disponibilidade e pela paciência. Valeu mesmo. Obrigado aí. Obrigado, Neto, aí, por tirar o tempo para ensinar a gente aí. Valeu, Neto, igualmente, viu? Valeu. Valeu, valendo, brigadaço. Nada. Valeu, rapaziada. Valeu, Neto. Ensinou bastante a gente aprendeu muita coisa com você também. Exatamente. Aí vocês podem deixar também o nome aí nas mensagens. A chamada tá lá no grupo. A essa aula eu vou subir pro YouTube mais tarde, para quem não pôde estar aqui, né, porque ainda é cedo, possa estar vendo no YouTube a correção, né, para tirar alguma dúvida. Gostei, certo. Beleza. Valeu, galera.
Boa noite. Valeu, né?